convicção de que nós temos um Deus e que nos guarda, que tem um compromisso muito sério conosco, e independente do que possa estar acontecendo na terra, nos momentos difíceis que estamos vivendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós, como igreja, estamos aqui para procurar entender o que Deus tem conosco nesse tempo. Amém? Estamos juntos? Ok. Quero dar alguns avisos rápidos aqui. Existe uma programação, amados, de oração por todo o Brasil, e a igreja no Rio Grande do Sul está envolvida nisso. O dia foi dividido de hora em hora por todos os estados, e o Rio Grande do Sul tem o compromisso de orar da meia-noite a 1h da madrugada, ou seja, a primeira hora do dia efetivamente é compromisso nosso. Então gaste um tempo, reúna a sua família, enfim, feche a porta do seu quarto e gaste esse tempo orando a Deus, clamando aos céus para que venha o socorro, para que esse vírus seja retido, seja mandado para longe, mas que Deus trabalhe tudo que Ele quer trabalhar na nossa vida nesse tempo, ok? E há também uma direção da igreja local aqui, para nós gastarmos um tempo das 7 às 8 da noite. Tá? Se você não puder nesse horário, separe um outro horário, mas estamos priorizando esses dois horários, da meia-noite a 1 como igreja no estado, e das 7 às 8, escolhe um dos horários ou participa dos dois, não há problema nenhum. Ok? Muito bem. A outra coisa é nós estarmos atentos ao nosso compromisso de dízimos e ofertas. Tá? Aí na descrição da live tem a conta do banco, e depois você vai receber em casa as instruções bem claras sobre isso tudo. Ok? Uma outra coisa ainda, amados, a importância nesse tempo de nós estarmos atentos às necessidades uns dos outros. Como irmãos, como membros do corpo de Cristo, esteja em contato com os irmãos, e se você souber de alguém que tem alguma necessidade, às vezes pessoas de idade e não conseguem se locomover para comprar gêneros, por exemplo, ou alguma outra coisa, fique atento e vamos como corpo procurar resolver isso, ok? E a outra coisa, além de nós gastarmos tempo nas nossas casas com oração, com palavra, com louvor, procure estar em contato com os irmãos. Amém? Paulo diz, falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a minha sugestão aqui é que nós estejamos falando entre nós. Amém, amados? Com boas notícias, nos fortalecendo e abençoando uns aos outros. Não vamos ficar replicando más notícias, que há milhares delas, muitas sem nenhum fundamento e outras que é melhor a gente não saber, mas gaste tempo compartilhando, abençoando, orando pelo seu irmão, pelo telefone mesmo, pelas redes sociais, e vamos passar por esse vale aí, ok? Eu ler contigo Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 8. Quero repartir aqui alguns pensamentos que eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco através dessas verdades bíblicas, ok? Então Deuteronômio 11, a partir do versículo 8, diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que sejas fortes e entres a possuir a terra para onde eu te dirijo, para que prolongues os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Versículo 10, a partir daqui que eu quero pontuar algumas coisas. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavam a vossa semente e com o pé regavam como uma horta. 11, mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. 12, terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se obedeceres os meus mandamentos que hoje ordeno,
de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolham o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. E diz ainda: darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Aquietamos o nosso coração e pedimos que tu fales conosco, Senhor. É um tempo muito difícil, em que a cabeça das pessoas se enche de tanta coisa, e nós queremos que tu venhas renovar a nossa mente, Espírito Santo, através da tua palavra, e ministrando em nós, ativando em nós a fé que só a palavra de Deus produz no nosso coração. Amém, amados? Então, aqui no versículo 10, a Bíblia está dizendo assim, ó: a terra que eu tenho para vocês não é como a terra do Egito. Qual era a diferença, né? Lá na terra do Egito, o povo preparava a terra, regava e semeava sem dificuldade nenhuma, porque eles tinham ali o rio Nilo, que transbordava o ano inteiro praticamente. Era só eles fazerem alguns canais de irrigação e não ia faltar água para a lavoura. Mesmo em tempo de seca, isso não era problema nenhum para eles, porque eles dependiam exclusivamente da sua inteligência e da força do seu próprio braço. E aí no versículo 11, Deus continua falando: na nova terra, a terra da herança que eu tenho para vocês não é assim. Ela é uma terra de montes e de vales, ou seja, não é uma terra com planícies, ela tem altos e baixos. Essa nova terra, esse novo ambiente onde eu vou colocar a minha igreja, para onde eu trago a minha igreja, é um lugar de lutas e dificuldades. Nessa nova terra, nesse novo espaço, um simples açude, um reservatório d'água não resolve o problema. Seria mais fácil, né? Se o nosso solo fosse plano e houvesse água em abundância. Mas às vezes nós vivemos assim, ou seja, temos tudo sob controle, não dependemos das chuvas para suprir as nossas vidas, temos uma boa reserva. Se Deus falar, amém. Se não falar, a gente acha uma resposta, porque afinal de contas podemos até encontrar a resposta que melhor nos agrada, porque pregações e palavra existem em abundância, né? Eu posso escolher e tranquilizar de alguma forma a minha alma. Veja se não é mais ou menos o tempo que nós vivemos. Até agora o homem tinha tudo sob controle, e eu quero também focar um pouquinho aqui na questão da igreja local, da igreja brasileira, né? Na medida em que temos tudo sob controle, as coisas estão fluindo, Deus está abençoando, está tudo na paz, né? Às vezes nós nem dependemos mais de Deus, dependemos daquilo que nós sabemos fazer e dos nossos próprios talentos. Agora, diante da situação atual, quando não temos controle sobre nada, as pessoas estão agitadas, nervosas, tensas, né? Se temos dinheiro, muitas vezes não há o que comprar, quer dizer, aquilo que depende de nós, muitas vezes não é possível, as coisas não acontecem, e é sobre isso que eu quero ir refletindo contigo nesses momentos. E aí Deus continua falando, e Ele diz: agora, na terra que vocês vão receber, essa é diferente, porque lá vocês vão beber água da chuva, água dos céus. E no versículo 12 diz: porque a terra que o Senhor vosso Deus cuida, os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente, desde o início até o fim do ano. Ou seja, nessa terra de herança que Deus tem para nós, nela nós vamos depender exclusivamente de Deus, porque Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa. Nela você não vai precisar ter reservatório nenhum para regar o solo e daqui a pouco ter que regar novamente porque a terra bebeu tudo, né? Ao contrário, Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ou seja,
lá nesse ambiente que Deus nos propõe, haverá uma fonte de águas vivas que nunca seca. Amém, queridos? Então vai prestando atenção aí. O teu casamento é uma terra que o Senhor cuida, viu? É uma terra que está debaixo do olhar do Senhor. Teu marido, a tua esposa, é terra que o Senhor cuida em todo o tempo. Teu trabalho, o teu futuro, teus filhos, a tua casa, os teus bens, são terra que o Senhor cuida, que os olhos do Senhor estão sobre eles, todos os meses do ano, todos os dias do mês, a cada hora do dia e a cada segundo das nossas vidas. Amém? Agora vamos ao versículo 13, e o versículo 13 ele nos dá a condição, a base para nós vivermos essas coisas, quando ele diz: se cuidares em obedecer os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor, de servi-lo de todo o coração e de toda a alma. E aí o resultado disso, amados, e quem dá o resultado é Deus, quem traz o crescimento é Deus, a palavra de Deus diz, está no versículo 14. E aí Deus diz: se nós obedecermos e o amarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, darei as chuvas da vossa terra no tempo certo. Amém, queridos? As primeiras e as últimas chuvas, para que vocês possam recolher o cereal, o vinho e o azeite. Amém? Deixa eu trazer um entendimento aqui. Havia 2 períodos de chuvas, e creio que não seja diferente hoje na região da Palestina. Uma vinha no outono, era o que a Bíblia fala de chuvas temporãs, ou seja, eram as primeiras chuvas, elas vinham nos meses de setembro e outubro. O outro período de chuvas era na primavera, que era a chamada chuva seródia ou serôdia, que eram as últimas chuvas e que vinham em março e abril, considerando que as estações acontecem lá de maneira diferente aqui da nossa. Muito bem, vamos ver as primeiras chuvas que ele fala. Para que servia? Elas vinham após o verão, né? E essas primeiras chuvas, elas vinham para acabar com o calor e para acabar com a seca. Essas primeiras chuvas, elas mudavam o cenário. Os campos se enchiam de flores e cores e reverdejavam, ou seja, havia uma mudança radical na realidade. E essas primeiras chuvas, elas traziam a esperança de um novo tempo. Depois de um tempo de seca, de dificuldade, que não havia água, que não se produzia nada, agora essas primeiras chuvas, elas vinham trazendo a esperança de um novo tempo e a convicção do cuidado de Deus. Talvez algum de nós esteja passando por uma seca pessoal, no casamento, na nossa vida, assim como o Brasil e o mundo está passando por uma seca terrível diante desse vírus. Mas eu quero te dizer que isso vai passar, viu, amados? E as primeiras chuvas que o Senhor promete, elas vão vir para mudar a realidade. E eu oro para que essas primeiras chuvas, quando vierem, elas venham para mudar a realidade da igreja brasileira. Elas venham para mudar a realidade do Brasil, para mudar a realidade da minha e da tua vida. Amém, queridos? E as últimas chuvas, pastor? Bom, essas vinham depois do inverno. E elas dependiam de 2 coisas. Dependiam da bondade do Senhor e da obediência do povo. Sem chuvas, a fome viria, a seca, a tristeza e a frustração. Lá no tempo de Elias, os irmãos conhecem a história, houve num período uma seca de 3 anos. Sabe o que é 3 anos sem uma gota de chuva? O povo havia virado as costas para Deus, e somente quando eles retornaram e buscaram a Deus outra vez, os céus se abriram e a chuva veio em abundância sobre aquela terra, mudando completamente a realidade. Amém? Muito bem. Um pouquinho mais ainda sobre as primeiras chuvas. Elas vinham de uma forma muito interessante. Elas vinham numa série de temporais e elas encharcavam a terra.
Para que isso, pastor? Para preparar a terra para ela passar o arado e ser lançada a semente. E aí as chuvas precisavam ser torrenciais e em sequência, assim, para tocar o solo ressequido, porque o solo estava numa condição miserável e era necessária muita chuva, senão toda a produção sofria e uma série de dificuldades decorreria desse fato. Eu creio que quando o Espírito Santo soprar para longe a crise em que nós vivemos, e nós não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar, pode ser uma semana, pode ser algumas semanas, pode ser meses, não sabemos, mas quando Deus começar a mandar chuvas dos céus, chuvas torrenciais, chuvas de bênçãos torrenciais, elas vão ter um propósito, que é preparar a terra para uma grande semeadura que Deus vai fazer na minha e na tua vida, e na vida da igreja brasileira e na vida da igreja do Senhor em toda a face da terra. Amém? Sem essas primeiras chuvas não havia como plantar, viu? E essas primeiras chuvas são chuvas que Deus manda muitas vezes para nós iniciarmos projetos. Amém? Para nós começarmos algo novo. Ou seja, Deus vai preparando, vai nos direcionando, né? Vai trabalhando as circunstâncias, vai falando conosco diante de algum projeto que possamos ter. E chega um momento que Deus determina o tempo. Ok, estamos prontos, vamos dar partida a esse projeto. E aí é quando o céu se abre e tudo começa a fluir. E aquele, amados, o tempo das primeiras chuvas era o tempo certo para preparar a terra e lançar a semente. E Deus sabia que aquele era o tempo para aquela chuva, porque Ele conhece o tempo e o modo de todas as coisas na minha e na tua vida. Amém? Então você fique nessa esperança, viu? E tenha certeza que os céus vão se abrir a partir da postura da igreja de Cristo na face da terra, e a partir da postura da igreja em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no Brasil e nas nações, porque Deus conhece o tempo e o modo. Amém? Deus está muito tranquilo, viu, amados? Ele não se surpreende com nada. Quando as coisas da terra estão desordenadas, a palavra de Deus diz que Deus está sentado num alto e sublime trono, e Ele já determinou o fim dessa crise. Quando o propósito de Deus se cumprir em todo esse tempo, Deus já determinou. Nós não sabemos como vai ser e nem quando, mas Ele sabe sem dúvida nenhuma. Amém? E as últimas chuvas ainda, para concluir esses pensamentos, elas vinham para aumentar a produção. Ou seja, quanto mais elas se prolongavam, maior era a possibilidade de uma produção, de uma boa produção. E então elas vinham para dar crescimento à semente que já havia sido plantada e estava ali dependendo de um pouco mais de chuva para crescer. E o agricultor, ele esperava pacientemente, como a palavra de Deus diz que o agricultor espera pacientemente, porque ele sabia que dessas últimas chuvas dependia o tamanho da sua produção, e dela dependia toda a continuidade dos seus negócios, e dela dependia a sobrevivência do agricultor e da sua família. Ou seja, dela dependia o quanto os celeiros se encheriam ou não, dela dependia se o negócio iria ter continuidade ou não, dela dependia se aquele campo estaria disponível no próximo ano e sendo trabalhado para ser produzido novamente. Amém? Quero que você receba isso no seu coração e peço que o Espírito de Deus possa tornar essas palavras. Você está junto com a sua família, que você feche seus olhos, Senhor, nesse momento, e vamos colocar essa situação todas que estamos vivendo no Brasil e tudo mais, e clamar a Deus para que Ele mude a nossa sorte, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu recebo a Tua palavra nesta noite, Senhor. Recebo vindo de Ti, Senhor.
uma palavra de esclarecimento, uma palavra do teu coração, Senhor, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos trazer entendimento do momento em que nós estamos vivendo, Senhor. E eu quero colocar a minha vida e a minha casa e a vida de cada um dos irmãos em diferentes lugares que nos ouvem nessa noite. Quero pedir, Senhor, que Tu fales com eles, Senhor, e que a Tua palavra se renove a cada dia na vida dos Teus amados, Senhor, e que nenhuma má notícia nos tire da Tua presença, Senhor, e que nenhuma mentira, Senhor, ou nenhum sofisma, Senhor, de tantos que se ouvem, de alguma forma, possa roubar a paz, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos o ladrão da paz, dos lares, das casas, em nome de Jesus, ó Pai, e repreendemos, ó Pai, toda a sequidão dos casamentos, do relacionamento dos familiares, do ministério, do trabalho, Senhor, da vida financeira, Senhor, de cada um dos Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, e clamamos sobre Pelotas, Senhor, clamamos sobre a cidade do Rio Grande do Sul, clamamos sobre o Brasil, Senhor, clamamos sobre as nações, Senhor, em nome de Jesus, para que venha a Tua voz e ouçam a Tua voz, Senhor, no meio de tanta confusão, de tantas vozes, nós possamos parar e ouvir a Tua voz, Senhor. E quando a Tua voz, Senhor, for liberada, quando a Tua voz que vai repreender esse vírus for liberada dos céus, oh, nada poderá deter, Senhor, e aí os céus vão se abrir, e a chuva vai ser abundante, e todos nós, Senhor, vamos colher esses frutos, vamos nos alegrar, como igreja, como família do Senhor, aleluia, e na expectativa do grande mover de Deus, que lá em Joel 2 diz que dos últimos tempos, o Senhor derramaria do seu Espírito por toda a terra, por toda a face da terra, e é o que nós oramos, Senhor, que Tu derrame o Teu Espírito por toda a face da terra, começando por mim, começando pelos meus irmãos, Senhor, começando aqui, Senhor, e espalhando isso por toda a face da terra. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu acho que nós podemos participar de mais um louvor. Vou pedir para o pastor Kleber vir aqui rapidamente. E Deus abençoe. Fique atento aí, viu? Aos domingos nós estaremos aqui sempre nesse horário. E durante a semana nós vamos ter pequenas intervenções, mandando vídeos e mensagem para vocês. Beijo para vocês, Deus abençoe.